Colégio Santo Agostinho apresenta Aldeia que Educa. Diálogos que reforçam laços. Olá para todos e todas, eu sou a Lelu Yeringer, diretora do Colégio Santo Agostinho. Estamos aqui para conversar com vocês sobre uma fase muito bonita e muito importante na vida de qualquer pessoa, que é aquela passagem da infância para a adolescência e que na escola é muito nítido naquela passagem da ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2. E para conversar conosco sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é a Débora Reis. Sua primeira formação foi em economia, mas a sua paixão pela educação a levou para a pedagogia e para a psicopedagogia. Ingressou no Colégio Santo Agostinho como professora, onde atuou durante 10 anos e há 6 anos é supervisora do ensino fundamental em uma de nossas unidades. Débora, muito obrigada por atender ao meu convite. Agradeço muito. Débora, que negócio é esse de economia e educação? O que aconteceu para você migrar de uma área para outra? Eu sempre tive, enquanto criança, o desejo de ser professora. E uma admiração plena e absoluta pelo meu pai, pelo percurso que ele seguiu na carreira profissional enquanto pai, né? Somos 5 filhos. E o meu desejo era ser professora. E ele um dia virou para mim e falou: minha filha, você sabe o quanto vai ser um futuro árduo e trabalhoso? Nesse momento, eu decidi que eu seria economista. Fiz o curso com muita responsabilidade, doida para acabar o curso, para que eu pudesse ingressar na área de educação. E depois de findado o curso, eu mergulhei e estou aí há 25 anos como educadora. Olha só, é bem interessante, né? Na educação, a gente escuta muitos relatos dessa forma. Parece que é uma paixão, é algo que tem uma forte atração sobre as pessoas. Quem está na educação tem muita convicção do porquê está. Isso é muito bonito. Bom, no episódio 16, nós conversamos com a Fabiana Viana sobre esses dilemas vividos pelos pais e pelas mães de crianças pequenas em escola de grande porte, né? É uma transição. E eu considero que essa passagem do Fundamental 1 para o Fundamental 2, como a gente costuma chamar, né? Porque, na verdade, é fundamental só, Sim. Né? A gente aqui divide. É uma outra grande marcação. E eu ia te perguntar, pedir a você para colocar o chapéu dessa criança de 11 anos, para que você pudesse falar para nós quais são esses maiores desafios. Só que eu não vou precisar pedir para você vestir o chapéu, porque você já está com o chapéu, não é verdade? A sua filha, Júlia, com 11 anos de idade, 10, né? Com 10 anos, está nessa transição. Então, você é a pessoa mais indicada para conversar conosco, aqui como mãe, como supervisora, como professora. Que desafios são esses? O que você percebe no seu contexto de família e na escola? Olha, minha observação enquanto professora, né, foi ver os meninos assim, naquela acolhida de perceber que eles precisavam de fazer essa transição e um momento muito difícil, aleluia, porque os meninos são muito pequenos, eu acho que, e são colocados debaixo da asa das professoras, não tem como, a gente fazia isso e faz isso com muita naturalidade. Porque a gente está vivendo o processo com eles, o processo emocional, o vínculo com os colegas, né? A própria questão do pedagógico, e de repente eles vão para um universo onde eles têm 11 professores, cada um com a sua especificidade, cada um com o seu jeito de tratar, porque por mais que a gente tente alinhar essa didática, esse jeito de tratar, cada um tem a sua personalidade enquanto professor. Só te perguntar, você como professora, o que eles falavam assim? Imagina, segundo semestre, no outro ano, sexto ano. O que eles costumam falar em termos de medo?
é um medo de encontrar um professor que não o acolha como uma mãe acolhe, porque eu acho que não tem jeito de fazer esse desligamento. É uma ruptura eu acho que é uma ruptura, assim, física e emocional. Sim. Não é só a questão do volume de atividades, não é o volume, mas é uma dinâmica onde eles perdem um pouco da referência do afeto. Sim. Porque em qualquer momento que eu esteja, eu vou no meu professor, ele me acolhe, é o pedagogo, que tem uma linguagem muito próxima da criança. Tá, aí você estava ali como professora e agora como supervisora, ou seja, você recebe essas crianças que um dia foram seus alunos. Meus. E aí, quando você recebe, o que você faz para que eles não passem por essa experiência de abandono, traumática. vamos dizer assim, A gente hoje na escola, né, a gente tem a analista de série, Analista que é de série. uma profissional que trabalha, é professora de espanhol, então ela está no contexto de sala de aula. Só para explicar para os pais, analista de série é uma professora daquele ano em que ela é escolhida para fazer essa mediação com a família e com a criança. Isso é um diferencial do Santo Agostinho, porque faz com que, mesmo que em uma escola de grande porte como o Santo Agostinho, essa mãe, quando precisar ir para a escola ou quando a escola acionar, ela vai se sentir acolhida, porque aquela professora está dentro da sala de aula com o filho e com a filha. Então, ela sabe o nome, sabe como que ela comporta, como que ela lida com seus colegas. Então, só fechando esse parênteses aqui para você poder continuar. Então, você estava falando aí do papel da analista de série. Da analista de série. Então, ela junto comigo, né, a gente anda de mão dada, porque esse momento de acolhida, ele é fundamental. Os meninos começam a buscar por uma referência. E o professor que entra numa aula de 50 minutos e vai dividindo e passando por várias salas, aquele olhar atento às vezes se perde. Então, a busca disso é em mim, no meu papel enquanto supervisora, e o da Dani, que é a minha analista e professora de espanhol. Então, esse movimento, ele é muito importante. Agora, aleluia, o que eu percebo nos meninos de 6º ano é como se eles estivessem colocando o pezinho no mundo real. Aquele momento que você está debaixo da asa, ele se perde um pouco. É o momento que os meninos, na força, eles precisam de trabalhar a autonomia, a diversidade entre o comportamento de cada um dos professores, que é eu lidar com uma linguagem específica de uma área, né? E o comportamento do professor. Então, para as crianças, é um momento de frustração, porque se perde aquilo tudo. Então, é uma construção, eu falo que do 1º de fevereiro até no meio do ano, é um momento de dor, é um momento de angústia, e que ele vai se fortalecendo a partir do 2º semestre. Sim. E que é fundamental. Eu falo muito com os pais que é um momento onde a gente coloca o filho da gente um ensaio do mundo real. Ótimo. Né? Olha só, eu vou... além, né, desse momento, é como se fossem mudanças de bitola, né? Então, você está ali no Fundamental 1, um ambiente acolhedor, você está com a professora, que tem um estilo muito amoroso. Materno. Aí, essa criança vai para um outro segmento em que são muitos professores que entram e que saem. Tem o bonzinho, tem o tem o exigente. Sim. E muitas vezes você percebe que se um professor é um pouco mais duro, às vezes a criança reclama em casa, ele é assim. A importância de permitir que essa criança tenha contato com pessoas com perfis diferentes. Né? Isso é uma coisa que eu acho muito positiva, que não é bom interferir. Outra coisa também, que a partir ali do 7º ano, tem as enturmações, né? Já começa no Fundamental 1. Aí eu acomodei, estou com minha turminha, com meus amiguinhos, aí no ano seguinte eu mudo de sala. Aí são novos amigos, novas acomodações, que também faz parte dessa formação mais ampla, que é de aprender
a conviver com pessoas diferentes, com perfis diferentes, porque a vida é assim. Sim. Né? E eu queria saber com você, e como mãe, você percebe isso em casa, assim, com a sua filha também? Eu percebo, porque é uma ruptura, né? Até a questão do próprio afeto, do contato físico, a gente vai perdendo. É impressionante, o corpo amadurece, a cabeça está metade criança e querendo se entender um pouco mais, com novos desejos, com novas ambições. E hoje eu visto, assim, né, igual você disse, o chapéu, porque antes eu ficava no lugar simplesmente de orientar as famílias. Hoje, com muita propriedade, eu oriento e sempre gosto de dizer, gente, hoje, além do conhecimento que eu tenho e das orientações que me cabem, eu vivo isso na pele. Então, assim, eu falo com muito mais propriedade, porque não é um momento fácil. E aleluia, os pais sempre dizem, é impressionante, em todas as reuniões, quando chega mais ou menos em março, eles falam assim, Débora, o meu filho não é mais o mesmo. O meu filho mudou, o meu filho, às vezes, burla algumas regras, porque ele consegue fazer isso, porque a equipe pedagógica é muito grande, então é mais fácil de burlar. O meu filho não tem o mesmo carinho que ele tinha comigo. O meu filho está rebelde. E aí a gente vai pontuando e falando, gente, isso é da natureza humana, isso é do desenvolvimento, isso é natural e isso é saudável. Então eu vou te colocar uma pergunta aqui, porque por várias décadas eu fui professora, né, de todos os segmentos. E eu lembro muito nitidamente quando a crise da adolescência era na segunda série do ensino médio. Só que com o passar do tempo, essa crise só foi antecipando. Hoje a gente percebe que a crise da adolescência está ali, 11 e 12 anos. Lembrando, né, a gente sempre precisa destacar que a gente fala de infâncias, a gente fala de juventudes, nada acontece do mesmo jeito para todo mundo, porque são muitas variáveis que interferem nisso daí. Mas não falando de crise da adolescência como o problema, eu queria que você falasse sobre as bonitezas dessa época. Eu sou apaixonada, porque é muito lindo ver os meninos saindo de uma fase da infância e ver essa questão do mesclar, né? Cada um vivendo um processo diferente. Então, eu tenho um aluno que está no 6º ano, que ainda é uma criança, e tenho aquele que já está com o pé na adolescência e eles tentando se encontrar. Então, é muito lindo ver isso. Então, o momento que eu sento com eles, num período do ano, eles ainda estão com o pé na infância e, de repente, eles se descobrindo enquanto adolescente, tentando se encaixar nisso. Eu falo que, assim, o olhar do outro nesse momento deixa de ser o olhar da professora. A professora me acha isso, então eu sou aquilo que a professora me acha. O meu pai me aceita e eu me aceito por isso. E, de repente, eu começo a perceber que o olhar do outro é fundamental para dizer quem eu sou. Então, vem o conflito, vem muitas vezes a angústia. Inclusive, o olhar do outro para dizer para você que você não é tão bonitinho quanto a vovó fala, você não é o bambambam, você não é bom. Você não é o popular. Você não é o popular. Então, eu percebo muito claramente nessa faixa etária grande conflito, porque o bando ou o grupo passa a ser a maior referência, eu preciso ser aceito, né? Eu quero ficar bem, e é muito comum quando eles não querem que os pais se aproximam muito, né? Atividades que as escolas fazem, nossa, meu pai, eu faço de tudo para ele não ir, faço de tudo para minha mãe não ir, porque ele não quer aparentar como criança, sendo que ainda ele é uma criança em muitas áreas, né? Uma outra questão que eu queria colocar para você é que o processo avaliativo é algo que mobiliza muito os estudantes, as famílias. Nós temos um modelo de avaliação de prova, né, como único instrumento, algo muito marcante na nossa história. E o Colégio Santo Agostinho traz uma proposta inovadora e que, de forma muito corajosa, está fazendo revisões profundas naquilo que a pedagogia sempre criticou, que é
a prova, fazer a prova, tirar boa nota só para passar de ano, decorar para fazer uma boa prova para passar de ano, decorar planos para colar para a prova. Né? A vida gira em torno da prova. Conte para nós aí que modelo é esse e quais as vantagens para os nossos estudantes e para as famílias também. Aleluia, eu acho que o Colégio Santo Agostinho teve uma coragem muito grande diante de um processo pandêmico, né, e um afastamento físico dos nossos alunos, nos permitiu e nos encorajou de perceber que a escola, no modelo que a gente estava vivendo, não era o modelo ideal, mais, já era um modelo que a gente gostaria de mudar, mas diante de um caos já instalado, a gente decidiu mudar. Sim. E me dá muita alegria e orgulho de participar desse processo, porque o nosso olhar de uma escola tradicional, onde a gente fazia 6 provas ao longo do ano e o aluno tinha que se adaptar naquele formato para ter sucesso, Sim. e todas as outras habilidades e competências que não eram valorizadas, né? Ou eu me encaixo nesse modelo de prova, ou eu estou fadada ao fracasso, né? E hoje a gente consegue fazer uma reflexão que foi feita ao longo de todo o processo pandêmico, diante de muita reunião e de muita formação com as próprias pessoas da instituição, de perceber e ter coragem de fazer o diferente. Hoje, os nossos alunos, e eu falo isso com muita segurança, porque os meninos estão sendo avaliados diante daquilo que eles têm de habilidade. Hoje eu tenho um aluno que não se dá bem no modelo formal de fazer uma prova, mas ele dá conta de brilhar numa rotina escolar, de falar, de fazer um trabalho em grupo, de ser criativo, de trabalhar em equipe, e nada disso era valorizado. Sim. Então, todos esses processos é de um reconhecimento e de falar, meu filho, meu querido aluno, a gente está te enxergando e valorizando tudo aquilo que você tem para oferecer. Então, isso me dá um conforto, porque hoje é uma geração diferente, é uma geração que precisa de ser valorizado naquilo que eles têm, e a gente muitas vezes não tem essa capacidade de reconhecimento. Então, quando a gente faz um modelo avaliativo diferente e encorajando a valorizar aquilo que os meninos têm e precisam, porque o século XXI está aí, então a criticidade, né, todas essas habilidades que a gente não conseguia antes captar, a gente consegue fazer isso com muito assim, com muito envolvimento e traz coerência para os meninos. Hoje eu tenho um grupo de alunos que vivendo uma fase de adolescência, né, vê que ele pode fazer e que ele vai ser valorizado por aquilo, dá um conforto muito grande. Sim. Né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse modelo avaliativo onde os meninos precisam de ser vistos de uma forma diferente. E, de fato, todos os fóruns de educação criticam esse modelo de avaliação. E ter a coragem de mudar, né, exige, de fato, muito estudo, muita responsabilidade e ousadia, porque, às vezes, uma prova ali objetiva de marcar xizinho é uma ilusão achar que aquilo lá está medindo alguma coisa, Sim. né? Ela, como a prova, como um instrumento, ela continua, porém, tem outras coisas que acontecem no processo e que hoje o educador tem um olhar para aquilo também, né? Bom, neste ano, no primeiro dia de aula, eu estava em Nova Lima e desci ali para a portaria e vi você lá recebendo os alunos novatos. Então, eu achei aquilo muito, muito bacana, né? Como uma escola de grande porte tem essa delicadeza por parte de uma supervisora que sai da sua sala e vai lá para baixo porque tem uma criança, inclusive uma menina sentou perto da gente, né? Você vê que vai apertando a mãozinha, era o primeiro dia dela lá, mas em momento algum ela ficou só.
sempre teve alguém, vem aqui, vou te explicar, e tudo mais. Então, eu queria que você falasse para os pais, para as mães que estão nos ouvindo agora, para as crianças também, para que eles pudessem entender um pouco mais quais as dinâmicas, os dispositivos, como que o colégio, a equipe do Colégio Santo Agostinho se organiza para acolher esses estudantes novatos. Aleluia, eu acho que a pandemia também nos trouxe isso, porque a gente foi obrigado a fazer um processo avaliativo no meio de um momento que a gente não poderia encontrar fisicamente com o aluno. Sim. E eu acho que a gente despertou para uma necessidade de acolher individualmente cada aluno que fazia o processo seletivo. Uhum. Então, eu atendi, junto com as analistas, um a um, para fazer a prova de seleção, porque era online. E eu acho que a escola teve a oportunidade de perceber que, naquele momento, a gente precisava de ser mais humano do que a gente já vinha sendo ao longo de todo o processo. Uhum. E a gente vem mudando isso. Então, é um olhar atento. A gente sabe que uma criança que está vindo de uma escola pequena, porque normalmente eles vêm de uma escola pequena do 5º ano, para entrar, a gente chega lá em Nova Lima, né, vê aquela estrutura gigantesca, os meninos acham que vão ser um número só, e não é isso que acontece. Então, a gente faz o processo seletivo, acolhendo no momento da prova, a gente acolhe as famílias que ingressam na escola e dá um suporte estrutural, pedagógico, junto com a equipe, de acolher essa criança e inserir. A gente sempre fala assim, quem que vai ser o anjo da guarda desse aluno? E realmente a gente consegue fazer com que eles se integrem com muita naturalidade, e a gente vê depois de 1, 2 semanas, aquela criança que saiu de uma escola bem pequitinha, de estar ali deslanchando. Então, assim, a gente tem feito isso com muita tranquilidade, serenidade, e a gente acha que é por meio do afeto e dessa acolhida que os meninos também vão ser felizes. Não tem jeito, né, de ser diferente. Eu acho que o recado é esse, né? Para o pai e para a mãe, faz parte. Esse é o momento dessa criança ir para o palco. Sim. E o pai e a mãe não podem roubar a cena. Então, nesse momento, faz parte a dor de barriga, faz parte o não dormir direito, a dor de cabeça, a mão suando. Isso faz parte. São experiências que passam pelo corpo, que deixam marcas, mas que nos constitui, nos faz ser aquilo que nós somos. Né? A vida pede da gente essa força, essa valentia para enfrentar. E esses enfrentamentos, eles são adequados à faixa etária. É suportável. Né? Então, eu te agradeço muito por esse tempo dedicado aqui para a nossa conversa. Eu tenho certeza que trouxe muito acalento, né, para os pais e para as mães. Aleluia, eu que te agradeço pela oportunidade. Ah, que ótimo. Obrigada pela sua companhia. Acompanhe todos os conteúdos que produzimos em nossa página aldeiaqueeduca.santagostinho.com.br. Até a próxima!